Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar sequência, à segunda fase da sétima onda, do meu relato da sétima onda, que foi o relato da projeção astral. Eu decidi gravar essa parte separado para explicar melhor, porque passei por um período muito tenso. Foi um dos pedidos que eu errei ao fazer na ressonância. Queria muito ter essa experiência extrafísica da projeção astral. Eu vou contar tudo isso para vocês neste vídeo, então assista até o final. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Estou postando vários vídeos que falam sobre expansão de consciência, lei da atração, espiritualidade e também gosto de trazer exercícios aqui para o canal. Se você gostar deste vídeo, deixe seu like, deixe também um comentário. Isso ajuda que o YouTube distribua esse vídeo para mais pessoas e ele tenha um alcance melhor. Então, vamos para o vídeo de hoje. Então, no vídeo passado, eu relatei como foi a minha sétima onda, com os pedidos que eu fiz. E a projeção astral era um destes pedidos, né? E eu passei por um período um pouco tenso. Vou contar para vocês aqui como foi, né? Se você não assistiu o vídeo do relato da sétima onda, vou deixar este vídeo sugerido no final e também vou deixar o link na descrição, caso queira assistir depois. Então, quando eu fiz o pedido, né, de ter a experiência da projeção astral, eu acreditava que eu estava preparada. Eu acreditava que era isso que faltava, né, para eu me sentir totalmente desperta. Eu, então, passaria a ter contato, né, com o plano invisível, com o plano extrafísico. Era o véu, né, que faltava para ser tirado aqui dos meus olhos, né. Então, eu pesquisei sobre este assunto da projeção astral, procurei vídeos no YouTube que falavam a respeito, comecei a acompanhar o Saulo Calderon. Ele tem um canal que fala muito sobre projeção astral, então eu assistia muitos dos vídeos dele. Então, e com isso, eu me senti preparada, né, para, então, também aprender aprender a ter essas experiências extrafísicas. Então, eu sempre pensava, né, que já não fazia sentido ter medo de espíritos, né, já que somos também espíritos. A única diferença é que nós estamos vivos e temos um corpo físico, né? Me dava também coragem para eu querer ter essas experiências fora do corpo. Então, eu comecei a fazer exercícios, né, de projeção astral. E eu lembro que eu assisti um vídeo do Saulo Calderon, onde ele ensinava uma técnica chamada estado vibracional, né? E quando eu assisti esse vídeo, ele falou que a técnica era simples, a gente fazia essa técnica poderia ser feita 30 minutos antes de dormir. A gente imaginava uma bola de luz descendo e subindo, né, por todo o nosso corpo, alternando a velocidade. Começava lento, depois ia ganhando velocidade até ficar muito rápido. E este exercício, então, ele ativava ali uma corrente energética no nosso corpo, né? E o nosso corpo, então, ele entrava num estado vibracional. E o Saulo Calderon, ele falou que esse exercício não era do dia para a noite que a pessoa ia ter uma projeção astral, né? Para cada pessoa, esse exercício iria fluir de uma forma diferente, né? Isso exigiria também um certo treino e dedicação. Eu comecei, então, a fazer, né, estes exercícios de estado vibracional. Então, eu fiz por 2 dias este exercício, né, antes de dormir. Eu imaginava ali essa bola de luz descendo e subindo pelo meu corpo, né, fazia esse exercício por uns 30 minutos, imaginando, e até ser muito rápido. E eu fiz esse exercício e não aconteceu nada, dormi normalmente. Eu pensei que realmente eu iria demorar a ter uma experiência de projetar a consciência fora do corpo, né? Então, eu fiz sem ter expectativas. Então, eu soltei e pensei, 1 hora eu vou conseguir, né? 2 dias depois que eu fiz esse exercício, eu estava me sentindo muito bem, tudo estava fluindo, eu dormi super bem, não lembrei de nada, de nenhum sonho. O que aconteceu que no terceiro dia, estava na sala da minha casa, eram umas 4 horas da tarde, e eu fiquei um pouco sonolenta, né? Me deu um cansaço e eu resolvi
deitar no sofá um pouco. Aconteceu que eu deitei ali, então eu senti o meu corpo um pouco pesado e deitei no sofá, assim, como se eu estivesse com sono, né? E na hora que eu fechei os olhos, eu senti o meu corpo diferente. Foi como se o meu corpo já estivesse leve, muito leve, como se eu estivesse flutuando ali. Eu não estava tendo muita noção do que estava acontecendo. Eu não sabia se eu estava dormindo, se eu estava acordada, mas eu senti um peso e depois eu senti uma leveza no meu corpo. E aí então eu abri os olhos e aí eu vi os meus pés, né, no sofá, do jeito que eu havia deitado, eu vi os meus pés. Minha visão estava um pouco embaçada, parece que tinha uma névoa ali na minha visão que eu não estava conseguindo ver com muita nitidez as coisas. E aí eu olhei os meus pés, olhei a sala, estava tudo normal. E quando. Só que eu lembrava que eu havia deitado, eu não lembrava de ter levantado, né? Então, quando eu olho para trás, aí eu vejo o meu corpo, né, deitado no sofá, eu vejo minhas pernas, só que eu estava sentada no sofá. Então, quando eu vi que o meu corpo estava deitado no sofá e a minha consciência estava projetada, né, de uma forma onde eu me via sentada, né, eu assustei. E aí me deu um pânico, porque logo eu tomei consciência que eu estava, então, tendo a experiência extrafísica, e eu fiquei com muito medo de ver espírito. Então, eu entrei em pânico, porque logo eu percebi que eu poderia, então, ver algum espírito, e eu fiquei com muito medo. Então, logo que eu tive esse medo, eu senti o meu corpo voltar, meu corpo se encaixando novamente. Eu senti o meu espírito se encaixando novamente no meu corpo. Eu acordei, né, lembrando de tudo, com o coração acelerado. Então, aí foi aí que eu percebi que eu comecei a projetar fora do corpo, mas eu não saí por completo. Eu eu saí até a cintura. Eu não consegui sair e caminhar pelo quarto, porque eu fiquei com muito medo. Isso atrapalhou, né, que eu aproveitasse essa experiência. Então, essa experiência foi muito marcante para mim, porque foi diferente de tudo que eu já havia experimentado. E naquela mesma noite eu dormi super bem, não aconteceu mais nada. Mas na outra noite aconteceu também uma outra situação que me deixou muito impressionada. Então, no outro dia, eu percebi que tinham pessoas no meu quarto. Eu vi umas 10 pessoas de meia idade, elas estavam no meu quarto e eu estava ali conversando com elas. E eu lembro que algumas dessas pessoas, elas pegavam na minha mão, elas me agradeciam. Eu lembro disso, que eu falava que eu tinha que ir embora, que eu precisava voltar, mas eu sentia essas pessoas segurando na minha mão. E uma delas estava com o olho cheio de lágrimas, mas eu não conheço essas pessoas, mas o rosto delas, eu lembro, assim, com clareza de detalhes, né? Foi muito impressionante, era muito real. Então, eu não sei quem eram essas pessoas que elas estavam fazendo no meu quarto. Então, quando eu acordei, era tão real que eu fiquei procurando. Falei, nossa, gente, onde que foram aquelas pessoas, né? Era muito real, elas estavam ali no meu quarto, mas eu lembro de algumas coisas, eu não lembro de ter saído do corpo, eu apenas lembrei, né, que eu vi essas pessoas dentro do meu quarto. E elas não me davam medo, né? Eram pessoas comuns, eram pessoas normais, de meia idade, já alguns idosos, né? Eram pessoas com rosto, pessoas com semblante sereno, né? Pessoas de bem. Então, este sonho foi bem lúcido em alguns momentos, mas realmente eu não lembrei de nada do que conversamos, só de alguns momentos, né? Como eu dizer que precisava ir embora. No outro dia, e aí começa a parte tensa, da parte mais assustadora assim, que eu experimentei, né, que eu até tive que pedir ajuda ao professor Hélio Couto. Então, sempre quando eu ia dormir, eu comecei a notar algumas coisas diferentes. Eu passava por alguns momentos durante a noite, onde eu me via, que eu sentia que eu estava caindo. Era uma sensação muito ruim. E às vezes eu me via caindo, outras vezes eu me via tudo girando,
outras vezes eu me via paralisada. Cada dia era uma experiência assim que eu não sabia interpretar, não sabia como que era, embora já havia lido isso nos livros, já tinha visto o Saulo Caldeirão falar da catalepsia projetiva, né? Mas eu não tinha então experienciado, né? Então eu achava que isso fazia parte. Então cada noite ali eu tinha uma experiência diferente, né? E algumas noites eu ficava totalmente paralisada. Eu lembro que era angustiante. Eu estava com a mente consciente, mas eu não conseguia me mexer. E aí, neste momento que eu estava totalmente paralisada, eu sentia que alguma coisa estava me puxando e era muito forte. E eu passei a ter medo. Então, eu comecei a dormir com a luz acesa, mas mesmo assim isso se repetia. No meio da noite ali, eu ficava totalmente paralisada e algo me puxava, né? Eu não sabia se o que estava me puxando era alguma coisa boa, alguma coisa ruim, eu não sabia, porque eu não conseguia ver, e aí eu fiquei realmente com medo. E numa das noites, né, eu senti me puxar. Então, eu lembro, né, de ter falado, né, mentalmente, enquanto eu estava ali imóvel, que eu não estava preparada e que eu não queria mais ter essa experiência extrafísica, que eu não estava preparada, né? E no outro dia de manhã, eu mandei uma mensagem, mandei um e-mail para a professora Eli Couto, relatando, né, tudo o que estava acontecendo comigo, que eu não estava conseguindo dormir, que eu estava ficando com medo de dormir, porque eu sentia que eu estava sendo puxada por alguma coisa que eu não conseguia ver. Aí o professor Hélio Couto mandou um e-mail para mim, dizendo que eu já estava tendo ajuda espiritual. Foi só isso que ele escreveu no e-mail. Então, a partir daí, realmente, eu nunca mais senti, né, que estava sendo puxada à noite. Os sonhos lúcidos eu continuei a ter, né, mas né, nada que me causasse medo como ser puxada, né, e ter o corpo paralisado. Eu voltei a ter noites tranquilas de sono, né, e hoje eu consigo perceber quanto eu amadureci também com essas experiências, porque por mais que eu tenha estudado, por mais que eu tenha expandido a minha mente, né, eu ainda não estava preparada para fazer a projeção astral. Ainda resta em mim coisas que eu preciso trabalhar, que eu preciso melhorar. Então, hoje, mesmo depois de quase 4 anos, né, que eu passei por essa experiência, eu fiquei muito tranquila em relação à projeção astral. Hoje, eu ainda trabalho, né, isso durante o sono, eu me preparo para dormir, porque antes, não. Né, antes eu queria ter projeção astral, eu estava naquele embalo ali de ter experiências, né? Mas hoje eu sei que é necessário um preparo para se dormir, pedir proteção, né? Para os nossos mentores espirituais, fazer uma oração antes de dormir. Então hoje eu tenho esses cuidados e eu sempre durmo bem, eu sempre durmo tranquila. E quando eu acordo de manhã, eu anoto no caderno as coisas interessantes que eu vivi no sonho, né? É muito difícil eu ter pesadelos, né? Geralmente meus sonhos são de aprendizados, né? Eu sempre procuro aprender coisas no sonho. Então eu já peço antes de dormir para ir para o astral para aprender. Então eu sempre tenho esse preparo antes de dormir. Então eu agradeço muito por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Deixe um comentário aqui no vídeo sobre o que vocês acham da projeção astral, se vocês já fazem, se você já consegue ter essa experiência fora do corpo, deixe aqui nos comentários. Compartilhe sua experiência conosco. Eu fico por aqui e nos vemos no próximo vídeo.